bem-vindas a mais essa aula na pós-graduação em Tribunal do Júri do curso SEI. Meu nome é Rodrigo Falks, eu sou o coordenador da pós-graduação, sou professor da pós-graduação e estaremos aqui hoje falando de um assunto que é bem importante, bem relevante, que é sobre nulidades, né? As nulidades na primeira fase do Tribunal do Júri é a nossa aula de hoje, né? Nulidades da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Pessoal, e essa aula de nulidades? Veja, nós temos uma parte especial sobre nulidades na nossa pós-graduação, em que são descritas, né, todas as formas de nulidades, o que significa e tudo mais, mas eu vou fazer uma introdução muito rápida sobre o assunto. E daí, essa aula, eu normalmente trabalho algumas questões relacionadas à parte prática. Então, nos últimos anos, aí, nós tivemos alguns informativos do STJ, como vocês sabem, o informativo é aquela decisão que eles consideram que é um pouco mais importante, mais paradigmática dos ministros, e colocam elas como informativos do Superior Tribunal de Justiça. Então, eu vou falar sobre algumas nulidades que estão descritas, né, nesses informativos. A gente acaba dando meio que uma revisão sobre a parte procedimental na prática em relação àquilo que está sendo interpretado pelos tribunais superiores como passíveis de anular, de nulidade. Então, vamos lá, né? Vamos falar então sobre isso. Quando a gente fala de nulidades, então lembrando, né? Não dá para deixar minha carinha ali tá atrapalhando, tá escrito nulidades aí atrás, tá? Então, nulidades dos atos são atos processuais defeituosos. Pela teoria das invalidades, vejam, eu não vou adentrar a parte crítica aqui, não concordo com um monte de coisa, mas nós, como vocês sabem, nós temos uma responsabilidade acadêmica aqui na pós-graduação. Então, por mais que a minha interpretação sempre seja mais garantista, nós falamos as críticas e dizemos como os tribunais vêm entendido. Aqui é um desses pontos, né? Então, na teoria, de acordo com a teoria das invalidades, existem atos que têm defeitos mínimos que não interferem no processo, que não afetam a validade do ato, né? Como são consideradas meras irregularidades. Então, imaginem ali um erro relacionado a uma decisão do juiz, algo assim que facilmente é perceptível e que não vai interferir no processo, nem nada, na validade do ato. Existem atos que nós podemos falar que são inexistentes, que são aqueles que, por conta desse erro, da falta de requisito, eles sequer adentram o mundo jurídico, né? São discussões que normalmente não afetam, né? Pensem numa decisão feita e assinada pelo estagiário lá do juiz, né? Que não é nem com a assinatura do juiz, nem foi feito por ele. Obviamente, ali não tem nenhum... Esse ato sequer adentrou no mundo jurídico, então não tem muito o que se falar. E nós temos as nulidades relativas e as nulidades absolutas, que, eventualmente, vão violar alguns preceitos do ordenamento jurídico, tanto de ordem constitucional quanto a infraconstitucional. E se discute se aquela nulidade ela é sanável, ou seja, se ela pode ser corrigida, ou ela é insanável, se não tem o que fazer, né? Por isso que a gente traz do caráter absoluto ou relativo. Como eu disse, eu acho que, e depois eu trago até a frase do Auri e de grandes outros pensadores, de que a forma é uma garantia para que nós tenhamos um procedimento válido, para que nós tenhamos procedimentos justos. Então, a partir do momento em que há uma nulidade, ela tem que ser reconhecida, independentemente de ser relativa ou absoluta. Então, na minha visão, nem se tem necessidade de se fazer essa distinção, porque nulidade é nulidade e ela tem que ser reconhecida. Mas, falando aqui, né, de nulidades absolutas, quando nós temos as nulidades absolutas, violação de interesse público ou de norma constitucional, quando se tem isso, em regra, pode ser declarado até de ofício, ou seja, independentemente das partes terem vislumbrado o acontecimento da nulidade, mesmo assim, se o desembargador, o ministro, o juiz, ele verificar que existe essa nulidade, ele pode reconhecer de ofício. Diz ali que o prejuízo é presumido, ou seja, quando há uma violação nesse preceito constitucional, não se exige o prejuízo. Aqui o prejuízo é uma situação, um termo,
utilizado simplesmente para deixar passar nulidades que ocorreram. Então, eu sou absolutamente contra essa análise de prejuízo. Não se tem que analisar o prejuízo, mas, pela nossa responsabilidade aqui, vocês têm que saber que muitas vezes, até mesmo há decisões que exigem a comprovação de prejuízo até em nulidades absolutas. Mas a regra é que em nulidades absolutas o prejuízo é presumido e é insanável, não pode ser convalidado, ou seja, ele não pode ser arrumado a partir dos próximos atos. Ele tem que retomar onde estava a partir do momento em que foi declarado como nulo. Então, deve-se retomar o processo daquele ponto. E conduz à anulação de todo ato, né, de todo ato que ocorreu a nulidade absoluta. Então, veja, violações do princípio da plenitude de defesa, né, do devido processo legal, a utilização de provas ilícitas, são todas de caráter constitucional que devem ser respeitadas. E já, por outro lado, as nulidades relativas, nós temos, em regra, e aqui eu vou dizer, eu discordo mais uma vez, eu acho que até as nulidades relativas devem ser reconhecidas independentemente de prejuízo, elas também não devem não deve ocorrer a preclusão, não podem ser convalidadas, mas hoje se entende que as nulidades relativas, em regra, seriam derivadas da violação de interesses particulares, precisa ser manifestado pelas partes no momento oportuno. Isso aqui eu acho que é interessante, e aqui, inclusive, está um dos pontos fundamentais para quem atua no tribunal do júri, seja na primeira fase, seja na segunda fase. Você ter um arcabouço técnico robusto, você conhecer não só a lei, mas a doutrina, todos os aspectos, ele te dá uma possibilidade de você arguir as nulidades, sustentar as nulidades no momento em que as nulidades ocorrem. Isso é fundamental, porque não só pela questão de evitar a preclusão, mas você poder fazer essa discussão de maneira técnica e adequada, né? Você demonstrar conhecimento em relação àquele assunto. Então, aqui nas nulidades relativas deve ser manifestado pelas partes no momento oportuno, né? O prejuízo, ele precisa ser demonstrado, obviamente. Quando nós temos aquilo que a gente chama de prova diabólica, né? Como é que você vai demonstrar o prejuízo de algo que se deixou de fazer, de que não existe? É muito difícil. A meu ver, o prejuízo no processo penal, ele tem mais a ver, ele tem uma correlação direta com o resultado, ou seja, se aconteceu uma nulidade no decorrer do procedimento e gerou-se, ao final, uma condenação, então o prejuízo está ali, o prejuízo é a condenação. No tribunal do júri, que é muito difícil, você não sabe, por exemplo, na segunda fase do procedimento, se, por exemplo, a utilização como argumento de autoridade da decisão de pronúncia, ou a utilização do silêncio do acusado também como argumento, como você sabe que gerou prejuízo ou não, se os jurados não fundamentam a decisão deles? Você não tem como. E seria até, se o judiciário quiser, ok, a gente pode começar a conversar com os jurados, de gravar e fazer uma entrevista com eles, para saber o que afetou a tomada de decisão ou não afetou. Mas, obviamente, que isso é prejudicial. Então, verifica-se ao final, se o acusado for condenado, o prejuízo está patente, está evidente, né? Mas aqui o prejuízo está demonstrado, normalmente se demonstra o prejuízo de uma questão mais abstrata, né? E é sanável, podendo ser convalidado pela preclusão. Ou seja, se não falar naquele determinado momento, não se tem como falar posteriormente, arguir posteriormente. E quais nulidades que eu quero trazer aqui para vocês? Não, eu até coloquei a frase aqui, né, do Auri também, essa problemática que nós temos hoje, dessa subjetividade do tratamento das nulidades, como algo, e quando eu falo subjetividade, o que é? A partir do momento que nós temos termos que comportam uma interpretação bastante amplas, como, por exemplo, prejuízo, se gerou ou não prejuízo, isso é extremamente subjetivo, porque nós não temos diretrizes objetivas para tratar sobre o prejuízo ou não. Então, ficamos à mercê. Quem decide isso são os julgadores, e normalmente essa subjetividade ela é utilizada como fundamento para negar vigência ao sistema de garantias fundamentais. É aqui que está o problema, que é o que eu coloquei aqui na frase. E eu gosto dessa frase do Auri,
que também é de outros profissionais, a forma processual é um limitador do poder e é uma forma de garantia para o acusado. Se o Estado consegue fazer tudo de forma adequada, ele vai conseguir punir o responsável. Ele não precisa ficar pegando atalhos para se chegar na responsabilidade. Basta fazer um bom trabalho, garantir todos os direitos e garantir todos os direitos do acusado. Mesmo assim, se for feito de forma séria, o acusado responsável ele vai ser responsabilizado. Não há necessidade de se prejudicar de nenhuma forma. E agora, pessoal, após essa introdução, queria passar para vocês aqui algumas decisões atuais, que é o que a gente trabalha nessas aulas. Tá bom? Então, começando do mais atual para o mais antigo, queria chamar a atenção para vocês do informativo 825, o informativo 825 do ministro Otávio de Almeida Toledo, desembargador convocado pelo Tribunal de Justiça, convocado do TJ de São Paulo, né, julgado em novembro de 24, e que aqui a ementa diz: a submissão do acusado ao tribunal do júri, quando os indícios mínimos de autoria delitiva inquisitorial não são corroborados por elementos escolhidos na fase processual, configura manifesto excesso acusatório. Então vejam, aqui, pessoal, o STJ tem, inclusive, anulado as ações que já estão em fase até de apelação após o julgamento do tribunal do júri. Tamanha é a importância que está se dando hoje em dia para essa discussão. Então, aqui, nós precisamos discutir esta parte, vou ler aqui para vocês: o entendimento firmado do princípio do indubio pro societate vem sendo cada vez mais arrefecida. Não se aplica mais essa pseudonorma. Tá? Quando o estándar probatório delineado nos autos não preenche necessário juízo de probabilidade. O que está se dizendo aqui? Precisamos fazer uma análise séria para que seja realizado um filtro efetivo no momento da admissibilidade. Não se pode mais encaminhar ao tribunal do júri quando não se tem elementos minimamente seguros para que não se faça uma injustiça posteriormente. O juiz no tribunal do júri ele não pode mais lavar as mãos quando tem simplesmente uma denúncia e essa denúncia não é confirmada por intermédio de provas que possuem uma qualidade como tal. Ou seja, não pode ser, e nós vamos ver logo, também tem uma decisão, apenas hearsay. O que é hearsay? O ouvir dizer. Assim como não pode ser simplesmente o que está dizendo aí nesse informativo, a questão do indúbio pro societá. A dúvida, o que a gente tem que fazer quando a gente vai analisar? Há elementos que dão um standard que atingem um standard probatório mínimo de admissibilidade, encaminha a júri. Não atingiu, não encaminha a júri, pronuncia, por mais que eu já tenha falado sobre pronúncia que eu considero inconstitucional, ou absolve sumariamente. Vejam, pessoal, a gente não precisa falar de indúbio pro réu e indúbio pro societá. A gente nem precisa falar isso, né? Melhor dizendo. Por que não precisa? Porque é uma questão de standard. Obviamente que o standard para condenar alguém é muito alto. O standard para receber a denúncia no início é baixo. O standard da pronúncia ele é médio. Ele não é nem aquele necessário para condenar alguém, mas também não é aquele simplesmente para receber a denúncia. Né? Daí ele continua no informativo 825, conforme já pontuado pela Suprema Corte, eventual decisão judicial de impronúncia despida de justa causa não viola a atribuição persecutória, tampouco usurpa a competência constitucional. Né? O que está dizendo aqui, pessoal? Que não está se falando aqui, igual que é muitas vezes justificado pelos tribunais, dizendo que não tem que encaminhar a júri de qualquer forma, porque a competência constitucional é dos jurados. Pessoal, mas percebam o seguinte: só vai ser competente, os jurados só serão competentes para o julgamento se houver a decisão de pronúncia. Antes da decisão de pronúncia, eles não são competentes. Então, essa história de usar o na dúvida manda a júri porque eles que são competentes está errado. Está simplesmente errado, porque eles não são competentes enquanto não tem a decisão de pronúncia. Então, é um argumento falacioso. E isso o ministro colocou aqui, ele conseguiu identificar. Também, continuando, né? Ambas as cortes
tem assentado, olhem a importância, que elementos informativos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, ou seja, aquilo que está simplesmente apenas no inquérito policial, né? A exemplo da confissão extrajudicial, ou depoimentos, testemunhos indiretos, ou de ouvir dizer, não se afiguram aptos, segundo a inteligência do 155 e do 413, a amparar eventual pronúncia da parte acusada. A submissão do agente a um temerário julgamento perante ao júri, notadamente, quando não corroborados pelos indícios mínimos de autoria, indícios mínimos de autoria delitiva, com outros elementos de convicção, configura, manifesta insustentável excesso acusatório. Então, aqui, anotem aí o informativo 825, é importante porque, hoje em dia, tem muitos processos nesta características, processos em que são pronunciados, processos em que ocorre a admissibilidade, mas que, na fase judicial, que é o que o ministro está dizendo, há necessidade de produção probatória, com base no modelo dialético, em que se faz o confronto probatório entre acusação e defesa. Sem esse confronto probatório, sem essa validação dos elementos a partir da produção perante o judiciário, não pode se encaminhar ao júri. O inquérito policial não serve para isso. Por isso que era importante a implementação do juízo para garantia para o júri, porque daí faria com que o Ministério Público tivesse um trabalho adicional. E veja que não é demérito, pessoal. Claro, precisa aumentar a estrutura, provavelmente. Eu sei que muitas vezes os promotores estão assoberbados, sim, mas no modelo que escolhemos, que é o modelo acusatório, o Ministério Público tem que provar, e ele não tem que confiar simplesmente naquilo que foi produzido no inquérito policial. Então é essa a situação. Daí teve, pessoal, também uma edição extraordinária aqui dos informativos do STJ, que trouxe uma decisão, também de 2024, né, que eu achei interessante aqui a gente discutir, que vai trabalhar nulidades relacionadas à competência e tudo mais, mas olha aqui o que foi decidido em 2024. Ocorrendo a extinção da punibilidade pela morte do corréu a quem foi imputado crime contra a vida, ocorrida no juízo de acusação, é devida a remessa dos autos ao juízo singular para o julgamento do crime conexo, não havendo que se falar de prorrogação de competência do tribunal do júri para o julgamento desse delito. Então, olhem só, situação interessante. Vocês sabem que o tribunal do júri julga crimes dolosos contra a vida e também os crimes conexos a ele. Então, não é incomum que o júri julgue, eventualmente, roubo, estupro, ocultação de cadáver, outras questões que estão envolvidas com aquele contexto do crime doloso contra a vida. Agora, aqui, imaginem que um é o principal que está sendo processado por crime doloso contra a vida e o outro, ele está processado nesse mesmo contexto, mas não do crime doloso contra a vida, mas de um outro crime que não é de competência do tribunal do júri. Aqui, o ministro disse que, e eu vou aumentar aqui para vocês, cinge-se a controvérsia em verificar se a competência do júri só é afastada nas hipóteses previstas do artigo 81, parágrafo único, ou seja, em pronúncia, absolução sumária e desclassificação. As hipóteses previstas no parágrafo único são circunstâncias que afastam a competência na primeira fase do julgamento, obviamente, porque sequer vai a júri, consubstanciando clara exceção ao princípio da perpetuatio jurisdicionis, ou seja, da perpetuação da jurisdição, de modo que se afasta a competência do crime conexo comum. Esse rol não é taxativo, aqui esse último parágrafo que importa, uma vez que, se o corréu, que era esse daqui que eu coloquei para vocês, se o corréu, a quem foi imputada a prática do crime contra a vida, falece, não, o corréu, a quem foi imputada a prática, esse daqui, né, o verde, esse aqui cometeu o homicídio, falece ainda na primeira fase do procedimento, não há justificativa razoável para submeter apenas aquele que está respondendo a um outro crime conexo, nesse caso aqui era denunciação caluniosa, a julgamento perante o Tribunal Popular. Então, aqui nessa edição extra, número 21, uma decisão do ministro Sebastião Reis Júnior, de 2024, ele decidiu que, havendo dois acusados, um deles por crime doloso contra a vida, o outro não, se esse
acusado a crime doloso contra a vida falecer, e ainda estamos na primeira fase de admissibilidade, então esse segundo que sobrou, o processo dele deve ser encaminhado ao juízo competente. Percebam que fica aqui uma aresta, né? Vamos supor que ele morre depois da preclusão da decisão de pronúncia, pelo que está descrito aqui neste julgamento, nesta decisão, em tese, a pessoa iria a júri apenas por denunciação caluniosa, porque o crime doloso contra a vida, o acusado faleceu, mas depois, na segunda fase. Então vejam como nós podemos ter outros crimes julgados exclusivamente pelo tribunal do júri, mesmo quando não for crime doloso contra a vida. Pessoal, no informativo 738, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, isso aqui é de 2022. Eu acho que tem uma relevância bem interessante aqui. Rol de testemunhas, artigo 396-A do Código de Processo Penal. Apresentação extemporânea pela defesa. Indeferimento, nulidade e inexistência. Inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora da fase estabelecida do 396-A do Código de Processo Penal. E daí ele explica, daqui a pouco eu vou fazer as minhas considerações. Quando ele explica, ele diz aqui, né, discute-se o reconhecimento da nulidade da decisão, que indeferiu o pedido da apresentação extemporânea do rol de testemunhas. Nos modos do 396-A, eu sei, pessoal, que o nosso está no 406, não tem problema, tá bom? Eu estou falando aqui porque a interpretação vai ser análoga no procedimento do júri. Então, o rol de testemunhas deve ser apresentado na resposta à acusação, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento da apresentação extemporânea. A teor dos precedentes, inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas em relação a esta apresentação. E ele continua aqui mostrando, né? Aqui eu coloquei de inteiro teor. Ó, não há que se falar manifesto prejuízo para a defesa do réu em relação ao indeferimento, não obstante a defesa do acusado seja exercida pela Defensoria Pública. No caso em exame que houve pedido genérico para apresentação do rol de testemunha, sem levar em consideração que a audiência de instrução foi designada para data distante, havendo, portanto, tempo disponível para que a defesa tenha acesso ao acusado, atualmente recolhido em cárcere, mesmo com todas as dificuldades e limitações. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa decisão aqui. Como vocês sabem, a resposta à acusação tem um prazo de 10 dias a partir do momento que o acusado é citado. Em tese, com esse prazo, na apresentação da resposta à acusação, devem ser arroladas as testemunhas a serem ouvidas. O que está dizendo aqui é que, se não apresentar dentro desses 10 dias, então preclui o direito de arrolar as testemunhas, de ouvir aquelas testemunhas. Quais são os problemas práticos, inclusive aqui apresentado nessa situação? Eventualmente, não se tem acesso ao acusado. Veja, defensor dativo, defensor público, pode ser que não consiga conversar com o acusado para pegar o nome de testemunhas que sejam fundamentais para aquela situação. Então, há algumas alternativas. Aqui ele deixa uma margem de interpretação para que se explique na resposta à acusação sobre esta dificuldade. E se explicar essa dificuldade, eventualmente pedir para que seja arrolado de forma posterior. Mas lembrando que não necessariamente isso daqui vai ser aceito. Outra alternativa é simplesmente colocar o nome de 8 pessoas de forma aleatória e depois pedir a substituição. Já vi casos também de juízes que rejeitam isso. Obviamente que o ideal seria que os juízes tivessem a sensibilidade de perceber que, para que seja feita uma defesa plena, como manda a nossa Constituição Federal, devesse ser permitido que inclusive, as testemunhas sejam alteradas, que fossem apresentado extemporaneamente a relação, mas nós sempre ficamos, mais uma vez, à mercê do judiciário. Então, cuidado em relação ao prazo relacionado a isso. Também, pessoal, tem aí talvez a possibilidade, lá pelo Pacto de São José da Costa Rica, está dizendo que um dos direitos e garantias dos cidadãos acusados é que sejam ouvidas todas as pessoas presentes na audiência. Então, uma outra alternativa que eu colocaria aí, se vocês acharem interessante, vamos supor, fala com o acusado diz, tem um fulano de tal, pô, ele estava lá comigo, e não foi arrolado, talvez levar o fulano de tal. E quando o fulano de tal estiver lá, pedir para o juiz para que ele seja ouvido.
Por sorte, o juiz vai ouvir, né, se ele levar em consideração o que eu falei lá, a garantia, se não me engano é artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica, ou quem sabe ele até ouvir como testemunha do juízo. E se for rejeitado, daí consta em ata e faz essa discussão posteriormente. Tá? Então, importante esse informativo aqui, é o informativo 738. Vamos agora para o informativo 732, também de 2022. Interrogatório. O que diz a ementa aqui? No informativo 732, do ministro Olindo Menezes, perguntas do juiz condutor do processo, artigo 186, manifestação do desejo de não responder, encerramento do procedimento, exclusão da possibilidade de questionamento do defensor técnico, ilegalidade. Olhem só, iniciado o interrogatório do paciente, houve a sua negativa em responder ao questionamento por parte do juiz. Ou seja, se ele quer ficar em silêncio, ele tem o direito de ficar em silêncio. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio e há o direito ao silêncio. E esse direito ao silêncio, como vocês sabem, pode ser tanto parcial como integral. Então, o que o ministro disse aqui? A partir do momento em que o acusado disse que não iria responder mais, então ele diz, houve a sua negativa em responder ao questionamento por parte do juiz instrutor, de modo a se concluir que a falta de resposta a perguntas feitas pelo magistrado excluiria a possibilidade de outros esclarecimentos. A defesa, assim, surgiu suscitando nulidade, por ter sido negado à defesa fazer questionamentos. No que concerne o exercício do direito ao silêncio, foi utilizado em prejuízo da defesa, já que sequer se permitiu realizar o interrogatório do paciente com perguntas do seu defensor, diante da recusa em responder perguntas do juiz. Não há, olha o que o ministro colocou aqui nesse informativo, não há nenhuma previsão legal que determine o encerramento do interrogatório sem possibilidade de indagações pela defesa após a declaração do exercício ao direito ao silêncio seletivo. Na verdade, o artigo 186 do CPP prevê que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Então, veja, ao final o ministro conclui, significa que o interrogatório, como meio de defesa, porque o interrogatório é meio de prova, mas também é meio de defesa, permite a possibilidade de responder a todas, nenhuma ou algumas perguntas direcionadas ao acusado, que tem o direito de poder escolher a estratégia que melhor lhe aprouver. Então, vejam, pessoal, isso aqui é uma decisão importantíssima para aqueles que ainda não entenderam o direito ao silêncio. O direito ao silêncio pode ser total ou parcial. E a partir do momento em que a defesa exerce o direito ao silêncio, o juiz não pode ficar bravo e dizer assim, então também me encerro por aqui, não vou deixar o acusado nem responder perguntas do seu próprio defensor. Não, ele tem o direito inclusive de falar. O acusado tem o direito disso. Eu lembro, já na segunda fase, num plenário, certa vez, que o meu cliente exerceu o direito ao silêncio parcial e o juiz quis fazer apenas para deixar constando no termo as suas perguntas. E eu me insurgi, falei, olha, não pode silêncio com base na lei de abuso de autoridade, porque é crime de abuso de autoridade continuar a perguntar, mesmo quando o acusado, o investigado, quis ficar em silêncio. E o juiz entendeu aquela situação e não fez as suas perguntas. Veja, é uma estratégia defensiva. De que forma ele quer responder ao Ministério Público não deveria também incomodar esse tipo de coisa, muito menos ao juízo, que é apenas receptor da prova. Pessoal, no segundo bloco, vou falar de mais algumas decisões. Bom?